Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês um dos métodos que eu uso para memorizar qualquer coisa, diz a memória fotográfica, tá bom? O primeiro método é a leitura insistente. Você que lê algo, vamos supor, se é um livro de história, se é uma matéria da faculdade, você tem que ler com insistência. O problema é que o nosso cérebro, ele tem barreiras, tem etapas, como se fossem muros. Toda a informação visual concernente ao tato, à audição, ela é rejeitada de imediato para o id. Então, quando você usa o método da insistência em uma leitura, em um estudo, em um aprofundamento de algum conteúdo, você desbloqueia, você derruba, você elimina essa primeira parede do seu cérebro, do hipocampo. Você tem que insistir ao ponto do hipocampo entender a informação que de fato você precisa guardá-la. A insistência faz com que o hipotálamo se expanda e ali ele consiga fotografar. Fotografei então o que eu estou estudando. Resolveu o meu problema? Concluído? Não, não é só isso. Não é só insistência. Tem pessoas que passam noites e noites e noites estudando e não conseguem guardar absolutamente nada. Você vai ter que criar um outro método. Eu dei a primeira dica, que é a insistência. O segundo método que eu dou também de dica é você criar lembretes, gatilhos que te faz ter de volta na sua mente a lembrança daquilo que foi visto, fotografado. Entenda dessa forma. Aquilo que foi fotografado pela sua mente precisa ser trazido de volta com gatilhos. Isso já acontece biologicamente dentro do seu cérebro. O nosso cérebro, ele é cheio de gatilhos. Por exemplo, tem um gatilho o gatilho do cheiro, do odor. Quando você sente o cheiro de uma comida que você gosta, logo seu cérebro traz toda ali a salivação, as suas glândulas salivares, elas liberam saliva, o seu corpo ali, uma reação conduzida pelo teu cérebro, pelo teu hipocampo, junto com as amígdalas, libera uma reação mediante a cheiro, odor. Então, é um gatilho. Então, o cheiro é um gatilho. A audição é um gatilho. Normalmente quem tem um apelido, quando é chamado o apelido, logo te remete a uma conexão com a tua infância, com a forma que a pessoa te trata, com a intimidade. Por isso que temos apelidos, gatilho. Então você tem que criar um gatilho didático. O gatilho didático é um método que ninguém fala, porque é um segredo. O gatilho didático foi usado por Steve Jobs, por Bill Gates, pelo Elon Musk e por tantos outros bem-sucedidos empresários. Gatilho didático, por que nunca foi falado? Porque isso é vendido. Isso é um curso de 10 mil, de 20 mil reais. E você vai fazer curso atrás de curso, eles nunca vão tocar com afinco nesse tema chamado gatilho didático. O que é gatilho didático? O gatilho proposital, ele vai fornecer a você experiências didáticas. Então eu estudei. E a partir do momento que eu estudei, eu vou deixar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Bíblia. Eu estudei todo o livro de Gênesis. Então, qual vai ser o gatilho didático de Gênesis? Então, eu vou deixar capítulos interligados, lineares, mas interligados, por exemplo, com o tema. Em Romanos, no capítulo 1, fala da depravação, fala da idolatria. Em Romanos 2, fala da impiedade dos judeus. Romanos 3, fala do efeito do pecado e a graça de Jesus. Romanos 4 fala que Abraão foi justificado pela fé. Então, eu posso separar gatilho didático. Separa Romanos 1, 2 e 3, que fala de quê? Fala do pecado e do efeito do pecado. Romanos 4, 5 e 6 fala do poder da graça. O 7 fala do casamento. Romanos 8, 9 e 10. Olha só, o 8 fala da nova criatura. O 9 fala do passado de Israel. O 10 fala do presente de Israel. O 11 fala do futuro de Israel. Então, olha só os gatilhos didáticos que eu estou criando. Romanos 1, 2 e 3 fala do pecado. 4, 5, 6, 7, 8 fala do poder da graça de Cristo, nova criatura, eu agora vivo debaixo da graça. Romanos 9, 10 e 11 fala passado, presente e futuro de Israel. Romanos 12, 13, olha só o 12, fala para a gente não se conformar com o mundo. Romanos 12 fala para a gente transformar o mundo. O capítulo 13 fala para a gente ser submisso à autoridade. O capítulo 14 fala para a gente suportar os fracos na fé. O capítulo 15 fala que Cristo é o exemplo de aceitação. Então eu já criei gatilhos aqui para mim conseguir dominar todo o livro de Romanos. Então qualquer literatura, qualquer tipo de estudo, qualquer acervo didático, material que você venha a ler, você tem que criar esses gatilhos, que é a segunda dica que eu dou. Os dois primeiros fundamentos que eu lancei aqui são muito importantes. Porém, se você não tiver o revestimento desse terceiro fundamento para derrubar esse último muro, essa tricotomia de muros, que são barreiras do nosso cérebro, que o nosso cérebro ele precisa trabalhar desta forma. Olha, quando você
foca muito na insistência, nos gatilhos, o teu corpo começa a liberar muito cortisol. O cortisol é maléfico ao teu corpo, o cortisol vai te fazer, o cabelo vai começar a cair, as rugas vão começar a aparecer, você não vai conseguir dormir direito, você vai ficar perturbado quando estiver dormindo. Você precisa de hormônios que vão te ajudar a ter o prazer. Então, esses 3 hormônios aqui, olha, dopamina, serotonina e endorfina. 3 hormônios. Dopamina, serotonina e endorfina. Tu precisa do aliado hormonal do teu lado. O fator hormonal tem que estar do teu lado. Porque se não estiver do teu lado, o cortisol vai te dominar. Tu não dorme, tu não descansa, vai dar aftantes na boca. O cortisol, ele detona o teu corpo. Então não adianta eu pegar o primeiro método, o segundo método e deixar o cortisol me dominar. Não, eu preciso de dopamina, endorfina e serotonina. Então eu preciso trazer tudo isso, toda a leitura, todo o preparatório, eu tenho que ter leveza. Porque se eu não tiver leveza, eu vou fazer, me preparar, insistir. Eu vou ativar os gatilhos mais, eu vou